Boa noite. Dentro do projeto Floresta de Livres, dos cursos de Comunicação Social da Federal do Paraná, realizamos o Info de Livres, cuja ideia é discutir comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, negócios, cultura, educação e hoje religião, né? Sempre levando em consideração esse conjunto que eu acabei de colocar. Sempre de modo crítico e dinâmico, também de uma forma descomplicada, numa conversa com estudiosos e especialistas. No caso, nós somos os estudiosos e especialistas, né? Depois faz o jabá do livro também, Hertz. Isso daí é o livro organizado, ano retrasado, com apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, CEL-UFPR, do Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse e dos docentes e discentes do curso de Publicidade e Propaganda, iniciamos esta nova edição do Info de Livres, que vai tratar sobre religião, negócios, política e fé. Hoje recebemos os convidados, que na verdade não são convidados, né? São pratas da casa, ambos. Ou como diriam os chineses, ou gregos, ou sei lá, ambos os dois. A gente começa então com Hertz Wendel, um mito, doutor em Estudos da Linguagem, professor do curso de Publicidade e Propaganda e também do programa de pós-graduação em Comunicação, ambos da Universidade Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa ECOS, Estudos em Comunicação, Consumo e Sociedade, coordenador do Sinapse, Laboratório de Mídia, Consumo e Cultura. É isso, Hertz? Faltou alguma coisa? Além das 500 mil publicações, 500 mil atividades? Não, é isso aí mesmo. Então tá, tranquilo, por enquanto tranquilo. E também temos aqui o nosso querido Elson Faxina, doutor em Ciências da Comunicação pela Unicinos, professor de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Aqui eu estou com a versão antiga, que é ex-coordenador do curso de Comunicação Social, com as habilitações de Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade. Passou o bastão, há 2 semanas, Faxina? Há 2 semanas, mais ou menos. 2 semanas, aproximadamente, nesse trabalho gostoso, agradável. E Faxina também tem uma boa experiência em rádio, televisão, assessoria de comunicação, mobilização social. E aí depois você pode contar um pouquinho daquelas histórias de penitenciárias, Faxina. Que quando eu entrei na universidade, eu lembro que eu ouvia, não que Faxina fosse preso, nem do PCC, né? Então vamos lá. Como a gente não teve muito tempo de fazer as combinações, vamos esperar que o milagre aconteça, né? O milagre aqui da comunicação. Então, ontem no grupo de pesquisa, a gente estava conversando exatamente sobre religião. Tem uma apresentaçãozinha, uma introduçãozinha rápida aqui, né? Que estava na divulgação, que então a onipresença da religião na vida humana é um fato inequívoco. Seja na intolerância religiosa, seja na influência política, seja na segmentação de mercado, seja na mensagem de resiliência, o nome de Deus é invocado de modo recorrente para justificar ações ou reações variadas, como indicam as manchetes abaixo. Eu vou pegar algumas só, talvez as mais, no mínimo, curiosas, né? Traficantes de Jesus. Polícia e Ministério Público Federal miram intolerância religiosa do Rio, né, de 15 de junho de 2019. Aí depois, mercado religioso tem oportunidades de negócios, da agência Sebrae, 22 de janeiro de 2016. Apoio dos evangélicos explica a resiliência de Bolsonaro, UOL, 1º de julho de 2020. Religiosos dos Estados Unidos apoiam os republicanos por causa da Suprema Corte, Conjur, 9 de outubro de 2018. Enfim, a gente tem variadas abordagens, né, que tratam sobre religião, mas, assim, sempre retomando aquela premissa clássica, né, do ópio do povo. Então, vamos discutir hoje sobre o ópio do povo e ver qual é o barato, né, que ele causa no mundo mundano, que essa associação entre religião e negócios, política, cultura, sociedade, faz com que a gente reflita. Então, vamos lá. Quem quer começar aí? Pode ser o Hertz, aí que está no meio. Vai lá, Hertz. Pronto, está no meio. Começa, Hertz. Pode ser. Eu gostaria de começar a minha fala... uma coisa que o aluno perguntou já para mim, e quando pergunta eu sou taxativo, né? Qual a diferença entre mitologia e religião? Então, porque elas são muito parecidas, a estrutura é a mesma, né? Os mecanismos de mobilização, de memória,
de sedução, os mecanismos que vão levar ao êxtase na mitologia e na religião são exatamente os mesmos, né? Então a mitologia ela é uma estrutura cultural, um sistema cultural onde ela trabalha muito bem com o coletivo, com a massa. O Yuval Harari, que escreveu o livro Sapiens, ele vai falar o seguinte: qual que é uma das funções da mitologia é fazer com que um grupo grande de seres humanos acreditem na mesma história. E assim você consegue manipular. Por que ele fala isso, ele comenta isso? Porque na evolução humana, por exemplo, os chimpanzés, passou de 30 indivíduos, um grupo de chimpanzés, vira uma pandemia. Então, ninguém se entende, tem muita violência, passou de 30 indivíduos. Imagine o ser humano que o grupo normal, nos primórdios, eram de 100, 200, 300 pessoas. Então, o que faria com que esse grupo tão grande, para não virar uma pandemia, não virar uma violência, um guerreando contra o outro, é necessário que um grupo grande de Homo sapiens acreditem na mesma história. E o mito ele vem para organizar esse social. Então, quando um grupo grande de pessoas ele acredita na mesma história, você consegue controlar mais, você consegue fazer com que ele organize, né, politicamente, organize socialmente, nas atividades do dia a dia. Então, porque aquele grupo acredita na mesma história. Então, uma das funções biológicas do mito é organizar o social, dar essa... claro que com o tempo, a mitologia passa de uma função biológica, biocultural, para uma função política. Aí a mitologia se transforma em religião. Porque a grande diferença entre mitologia e religião é justamente a estética, o discurso e a política que tem na religião e que não tem isso na mitologia. Mas, claro, tirando a estética, tirando o discurso, tirando a política na religião, o que sobra é exatamente mitologia. Então, no frigir dos ovos, para começar a conversa, mito e religião é exatamente a mesma coisa. A diferença é que a religião ela é política, ela é estética, ela tem um discurso, ela tem uma linguagem que você pode falar, essa religião é essa porque tem essa linguagem. Então, o islamismo tem uma linguagem, o candomblé tem outra, o catolicismo tem outra, a neopentecostal tem outra linguagem que você consegue identificar as suas identidades, né, enquanto religião, porque ela tem esse elemento de linguagem, elemento de estética, de política, que você fala, isso é isso, né? Tirando essa camada, né, de cultural, essa camada construída aí, mitologia e religião é basicamente a mesma coisa. Né? Você acreditar que o mundo foi criado em 7 dias, ou que um casal, uma mulher, tomou o fruto proibido, isso é uma grande mitologia, um grande mito. E a gente gosta, né? A gente sempre, o Gênesis na Bíblia é cheio de mitos interessantes. E uma coisa que é mais legal, né, que aí nunca ninguém repara, a gente que estuda mitologia, religião, vai fuçando as coisas e descobre uma coisa. Chega na Bíblia lá, pode ver, qualquer Bíblia, Deus, ele cria a luz no primeiro dia. No segundo dia, ele divide o céu e a terra, ele cria o firmamento. E no terceiro dia, e vai indo. Ele faz um elogio para a criação dele no primeiro dia. No segundo dia, ele não elogia. Ele não fala nada. Então ele fala assim, eu criei a luz e vi que a luz era boa. Aí criei a divisão entre o céu e a terra no segundo dia. E ele fica quieto, não emite opinião. No terceiro dia em diante, ele elogia a criação dele. E aí fica aquela coisa, por que Deus não fala que é bom no segundo dia? Justamente ele pega o uno, divide o uno, aí tem o 1 e o 2. Enquanto o uno, ele é uma coisa só, inteira. Quando ele divide em 1 e 2, você tem a ideia de oposição. Ele cria o diabo no segundo dia, por isso que ele não elogia. Para que criar o diabo? Deus cria o diabo para poder ter sentidos. Deus não tem sentido se não tem ideia de oposição. Né? Então, e a gente vai descobrindo essas coisas e essas leituras sutis assim nas mitologias, nas religiões, e a gente vai vendo que tem muita política por trás, muita manipulação, muita coisinha. Por exemplo, a Santa Trindade, a Santíssima Trindade, na verdade, é uma Santíssima Quaternidade, mas politicamente tiraram o diabo, porque tem a figura do diabo. Então é Pater, Filhos, Espíritos e Diabolos.
mas tirar o diabo, porque não é interessante ficar cultuando o diabo na Santa Trindade. Então, a Santa Trindade, na verdade, o que é, né? Será que é uma mentira ou não, né? Então, a gente fica naquele impasse, o quanto que Pai, Filho e Espírito Santo é cultuado, mas esquece, para dar sentido para essa coisa toda, é o diabo, que é o diabo que faz a coisa sair do lugar, ele que se opõe, ele que dá movimento, né? Ele que é o número é o número 2 da oposição, que vai dar movimento na coisa, porque se o céu fosse um grande paraíso, gente, eu tenho sinceramente, eu acho que deve ser muito chato, entendeu? Então, Hertz, você falou algumas coisas polêmicas, só pegando uns ganchos. Sim. Primeiro, você falou número 2, então talvez tenha o número 1, número 3. Você não está falando de filhos de alguém necessariamente, não é? Não estou. Eu estou falando dessa tá. ideia de oposição, né? Mas agora que você fez aí, ó, é Não, outra. 01, 02, 03. Adorei a associação. Então... Mas daí, assim, tem um gancho que, na verdade, você roubou um pouco da minha fala, já que a gente não treinou antes, que é exatamente a questão do Harari, né? De deuses, você ter deuses para gerar dominação, etc. Esse ponto é crucial, mas eu vou fazer uma provocação e já passo para o Faxina comentar. Pelo que eu entendi da tua fala, a gente pode entender, em última instância, que Deus, na verdade, não existe. Ou existem vários deuses, ou não existe um Deus, que acaba sendo uma narrativa, um storytelling que o ser humano desenvolve para dar sentido às coisas, certo? Faxina, o que você acha disso? Veja, a primeira questão que o Resto falou, eu acho legal essa explicação dele. Eu faço uma certa diferenciação, sim, entre religião e toda essa mitologia, mas, na verdade, a raiz é muito parecida. Você tem razão, são muito parecidos, mas há uma certa diferença, né? Fala assim, mais ou menos parecido como o crocodilo e o jacaré. Tem algo parecido, mas são diferentes, né? Então, assim, não, mas até porque, assim, ambas são narrativas construídas socialmente, né? Por exemplo, e aí, aliás, deixa eu só pegar, você falava do coisa ruim, do capeta, né? Na verdade, não esqueça que ele era anjo, né? Sim. Ele é do time de Deus, e ele rompe com Deus, né? O que eu acho muito interessante no cristianismo, e também em quase todas as religiões, o cristianismo é que vai tornar o Deus uno, né? E nessa ideia, eu acho legal quando fala que ele separa o uno, e todos os grandes filósofos vão trabalhar com a figura do uno e do múltiplo, né? Quer dizer, o múltiplo tende para o uno sempre, para poder formar a unidade no todo. E que isso é interessante, o que eu entendo assim, essa história de que Deus existe é questão de fé. Né? Para mim, por exemplo, existe. Eu sou, além de homem de comunicação, eu sou um homem de igreja, né? Eu sou católico, né? Praticante. Então, aliás, eu faço parte de um grupo, eu ajudei na redação do Diretório Nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o diretório de comunicação deles, né? Eu fui um dos profissionais que ajudaram na construção do diretório da CNBB, de comunicação do CNBB. Então, assim, eu tenho uma atuação. E, para mim, assim, alguém fala, você nunca teve crise de fé? Cara, não, sabe por quê? Porque, assim, se Deus existe de fato, tá legal. Mas se não existe de fato, existe o que a gente chama, muitos, inclusive, que se dizem ateus, trabalham com a ideia de uma grande força, né? Uma grande força. E para mim, Deus e essa grande força é a mesma coisa. Uns acreditam nessa força cósmica, e que eu acredito também, quer dizer, ao qual eu dou o nome de Deus, né? E outros não, Deus não existe, Deus é uma piração. Acho até que o grande problema de muitos acreditarem em Deus é por causa dos cristãos. ou por causa daqueles que falam o nome dele e se aproveitam do nome dele. Né, e usa o nome dele a seu bel prazer, quer dizer, não se coloca na condição de que, cara, eu sou filho de Deus, mas você também é. Quer dizer, então, ou seja, quando eu reconheço a paternidade divina, na verdade, não deve me dar nenhum up na vida, não deve me tornar superior a nada, ao contrário, deve me tornar igualzinho ao outro, né? E se tornar igual ao outro, cara, é fundamental para a civilização. Então, eu lembro uma vez que eu estava na comunicação, fazia assessoria de comunicação da Cidade de Curitiba, e uma jornalista morreu pouco tempo atrás, veio me entrevistar e falou, olha, eu quero fazer um pouco, porque ela era agnóstica e tudo, mas assim, muito ligada na questão social, eu sempre fui também, ela disse, queria saber,
por que vocês que estão ligados em toda essa luta social também creem em Deus? Deus não é exatamente aquele que cria a divisão? E eu falo para ela, não, os cristãos criam a divisão. Muitos homens de fé criam a divisão. Agora, a figura de Deus é exatamente o oposto. Ela vem criar a enorme igualdade. Então, eu falo assim, o que me torna cada vez mais cristão, nesse caso, e não me diferencia em nada dos demais, é exatamente a ideia de que se eu reconheço Deus Pai, cara, eu tenho que lutar muito pelo meu irmão, seja ele, você lembrava agora das penitenciárias, seja ele um prisioneiro, seja ele quem for, né? Aí, por exemplo, deixa eu dar um salto e já volto, né? Por isso eu falo assim, eu não entendo de jeito nenhum, de maneira nenhuma, uma pessoa de fé, e nesse caso vou chamar para os cristãos, um cara que defenda o armamento. É uma coisa assim, é a coisa mais contraditória que existe, né? Veja, você lembrava, muito legal, Herz, o pecado, né, de Adão e Eva. Primeiro, eu fiz vários cursos de evangelização, etc., e tinha um padre muito legal, morreu tem pouco tempo atrás, o padre Libânio, e tinha outro também, já veio o nome dele aqui, Jorge Boran. Ele falava assim, olha, vamos jogar bem claro aqui, Adão e Eva não existiu como pessoa assim, não é? É uma narrativa. É uma história para explicar como foi que Deus criou o homem, quer dizer, como que Deus se tornou pai, fez a filiação, ele criou a sua filiação. E é legal porque, e é interessante como que, muito tempo depois eu fui aprender o que é o primeiro pecado que está na Bíblia, né? Que é o não comeis da árvore. E veja que é interessante, porque se você olha isso, cara, é basilar para o cristianismo. Porque o que Deus faz? Cara, tá o paraíso, faço tudo que vocês quiserem, menos uma coisa. Não comam do fruto, não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cara, o que ele falou ali? Olha, vivam, cara, não julguem. Não é dado a nenhum ser humano julgar nada. Não é permitido a nós se julgar conhecedor do bem e do mal. Ou seja, a hora que a gente entender esse pecado, né, vou falar, cara, acabou. Eu não me torno superior a ninguém, ao contrário, eu não posso julgar ninguém. Então, um cara que sai de arminha, né, um pastor, ou mesmo um padre, ou qualquer cristão que sai de arminha na mão, fala, cara, desculpa, cara, você não entendeu nada. Volta lá porque você é um impostor, cara. Você é um cara perigoso para o próprio cristianismo, para qualquer igreja, né? Outra coisa, aquele religioso, qualquer religião que seja, que diz, não, a minha religião é a de Deus, é a verdadeira de Deus. Não, cara, desculpa. Né? A religião é uma construção social. Né? Eu não acredito em nenhuma intervenção direta de Deus, sabe? E isso não me torna, em hipótese nenhuma, herege. Não, eu acredito assim que Deus age através da história, porque Deus está dentro de nós, assim como o diabo mora dentro de nós. Quer dizer, se eu dou vazão, por isso o anjo mau é o anjo que está dentro de mim, é aquele que fica me cutucando, né? Aquele que fica mexendo nas minhas coisas podres, e nós conhecemos ambiente sofisticado nesse sentido, né? Em que o ambiente podre parece que fala mais alto do que um ambiente bom. Quer dizer, então, esse diabo, ele é o próprio anjo que me rege, mas é a força maligna que está em mim enquanto ser humano, porque eu quero julgar, eu quero dizer que você está errado, você está certo, quer dizer, me dá certa estabilidade, né? Cara, eu sabia que o resto está certo, o Ari está errado, estou tranquilo, então eu fico lá do resto. Me dá uma certa tranquilidade. Mas, não, cara, eu tenho que pensar em que o resto está certo, em que está errado, em que o Ari está certo. Cara, dá uma instabilidade, né? Então a gente procura sempre essa certa estabilidade, que é ante tudo que qualquer religião prega. Quer dizer, por isso, assim, não existe. Eu até passei por ali hoje, Ari, se der tempo ele vai passar ainda, uma fala de um padre de São Paulo que trabalha com meninos de rua, trabalha com morador de rua, que é o padre Júlio Lancelotti, e ele faz uma fala sobre a importância de todas as religiões. E tira essa ideia de que minha religião é superior à outra. Não é, cara, não é. É uma construção social. E é interessante porque, à medida em que ela é social, me torna de Deus, é de Deus. Porque, assim, socialmente, o que você vai mantendo na história? Aquilo que dá sentido.
aquilo que torna a gente melhor. Eu não vou mantendo como algo bom, não é uma história que você mantém. Paulo Freire dizia muito isso. Eu fiz um curso com o Paulo Freire. Velho é bom porque tem história para contar, né? Mas uma coisa... 81, acho que era 81, eu era educador popular aqui em Curitiba, né? Foi daí que eu ajudei a fundar o PT no Paraná. Depois rompi com o PT, mas ajudei a fundar o PT e tudo. Tinha essa militância social. E ele veio dar um curso para os educadores populares. E aí, então, lá pelas tantas, ele falava sobre... Ele era um católico, inclusive, praticante. Ele falava assim, olha, a teoria não muda o mundo, não muda as pessoas. O que muda o mundo e as pessoas são as histórias. Isso. Aí ele falava assim, ó, por isso, toda a mitologia e todas as religiões, aí veja como isso que você falou faz sentido, elas vão dando consistência a certas histórias que fazem sentido para o processo civilizatório. Ele fala assim, por exemplo, as histórias que não fazem sentido para o processo civilizatório são tidas como as histórias do erro. Ele falava assim, a história do diabo, né? Ele rompeu, quer dizer, a história ruim. Por quê? Ouvindo história ruim e história boa, você vai encontrando o seu lugar na sociedade. Então ele falava assim, essas histórias, ele dizia bem assim, as histórias são divinas porque elas passam de gerações para gerações. Então, ou seja, é Deus atuando na pessoa. É o Deus interior que faz a história. Olha que interessante isso, né? Acho que nesse sentido eu queria trazer para o baile também essa conversa. Não sei se eu respondi, Ari, ou fui... Rapaz, eu peguei um galho, né? Peguei um galho, mas tudo bem. Você incorporou aí alguma entidade divina que realmente trouxe muitas coisas aqui à baila, então eu só quero retomar alguns aspectos, assim, que aí a gente continua aí o Jesus da goiabeira da vida. A gente tem a questão da árvore do conhecimento que você falou. A minha compreensão foi alguma coisa na linha de, olha, se você comer o fruto do saber alguma coisa, você vai deixar de ser ignorante. Logo, você vai questionar tuas crenças, tuas fés, etc. Que é uma outra leitura, né, daquilo que você colocou. Ao mesmo tempo, tem assim, um outro aspecto interessante que você estava falando das narrativas, retomando aquela fala inicial do Hertz, né, e a gente tem mudanças de narrativas, por exemplo, a gente tem o darwinismo, a gente tem criacionismo, a gente tem o design inteligente, que são todas formas de conseguir interpretar a evolução humana, porque, em última instância, eu me coloco como um agnóstico, ateu, alguma coisa assim, mas eu tenho muita fé na ciência. Então, aquilo que a ciência explica, eu acho ok. Agora, de verdade, eu não tenho a mínima ideia se aquilo que a ciência explica realmente é verdadeiro ou se é uma narrativa, porque se a gente ficar só no mundo da aparência, a gente vai começar a achar que a Terra é plana, né? Aquelas coisas que a gente até critica. De qualquer modo, e aí... Vai lá. Eu queria só pegar o Her, só um detalhe, só duas coisas, aqui é bem rápido. Primeiro, Maria, é o seguinte, olha, não esqueça que na Bíblia fala o seguinte, não é da árvore do conhecimento, é do conhecimento do bem e do mal. Entende? Quer dizer, é exatamente acabar com a dicotomia que nós tanto condenamos, né? Então, não é assim, porque muitos param, não, árvore do conhecimento, pô, então peraí, então é contra a ciência. Não. É do julgamento. É do julgamento, né? Tanto é que alguns tradutores entendidos no aramaico, etc., vai falar assim, a tradução está errada. É o seguinte, não é dado para você conhecer o fruto da árvore do julgamento. Que vai ser o conhecimento, ou seja, é para julgar, ou seja, não é o conhecimento, é o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, cara, dane-se. Então é o seguinte, é exatamente, sabe o que quer dizer isso? Nos é dado o dever da misericórdia. Tratar as pessoas com o coração, e nada mais. Não importa quem seja, coração. Então, por exemplo, por isso eu falo o seguinte, não pode existir para qualquer homem de fé, e nesse caso do mundo do cristianismo, um preconceito contra nada, porque ele está julgando. Primeiro. Segundo, para mim, criacionismo ou, como a gente chama, evolucionismo, é um conceito, para mim, completamente equivocado. Dizer que isso opõe a religião. Nada, cara. Ué, então Deus deveria ter criado todo mundo com os prédios, todo mundo sabendo como está hoje. Não, Deus criou, na minha concepção, os animais, convivendo ali. Agora, deu a um deles o dom do raciocínio.
E ele se desenvolveu. Quer dizer, então, ou seja, para mim, não tem dúvida nenhuma que o ser humano foi muito parecido com o macaco. Assim como o jacaré ou o crocodilo, como eu falava, sabe? Muito parecido. Agora, um deles foi dado a ele o poder do conhecimento, né? Que lembra que o Sócrates, né? Não, Sócrates, sim, ele vai falar sobre os 3 tipos de alma, né? Que eu acho muito interessante, né? Ele fala assim, olha, todos os seres, cada ser tem um tipo de alma. Ele fala assim, existe a alma vegetativa, a sensitiva, e ele vai chamar de racional. Aí ele vai dizer, né? O que é alma? É aquilo que move a gente, né, para alguma coisa. Fala assim, olha, a alma vegetativa é dos vegetais. Ela vai o quê? Buscando a luz, né? Buscando água, buscando nutrientes para poder sobreviver e se multiplicar. Ele fala, os animais que se movem, não o vegetal, os animais tem a primeira, mas tem também a segunda, que é sensitiva. O espírito de rebanho, né, o atacar ou se defender, quer dizer, então você tem toda uma questão que ela tem o poder de sentir alguma coisa, reagir àquilo. E vai falar, e tem a terceira alma, que tem as 2 anteriores, mas só o ser humano tem, que é a alma racional. Né? Isso vai explicar, então, ou seja, a única diferença que tem é que o poder da lógica, digamos assim, que falta tanto hoje, né? É um troço impressionante. Por exemplo, eu vou criar um braço, mas já volto. Hoje, aquele idiota, desculpa, não, aquele senhor que é o prefeito do Rio de Janeiro, ele fala assim, não, temos que abrir as escolas porque as crianças no mundo inteiro estão protegidas da doença. Cara, e a criança mora sozinha? O cara não tem a lógica de falar, pô, essa criança vai voltar para casa, vai contaminar o pai, a mãe, o vô, a avó, quer dizer, sabe, essa falta de lógica. Então, esse homem, para mim, tem mais até a alma, até a sensitiva, mas não tem a racional, né? Então e o Sócrates falava assim, olha, quanto mais eu me civilizo, mais eu tenho alma racional. Quanto mais eu me torno incivilizador, mais eu deixo de ter alma racional, eu tenho as 2 almas anteriores. Acho que isso é fundamental, por isso eu falo assim, essa dubiedade que algumas religiões trazem, criacionismo e evolucionismo, é um troço insano, não tem nada a ver com religião isso. Eu acredito no evolucionismo, mas para mim isso não me impede de ter a fé em Deus. Não criou a gente lá, e de lá que a gente partiu e vamos para o espaço hoje. Desculpa de cortar muito tempo. Vamos deixa o Hertz falar. Vamos pular agora para o Guy do Hertz, temos um pouco de empatia, porque pelo que a gente conhece dele, fica sem falar, é uma tortura. Fala, Hertz. Somos 3 aqui, assim. Eu estou tentando lembrar de muitas informações que o Pachina falou. Então, uma coisa que é legal, foi se falado muito da árvore do conhecimento, e aí, como a temática da noite também envolve um pouco de consumo de negócios, então, existe um símbolo que todo mundo cultua e que é uma referência aí a Adão e Eva, que é a logomarca da Apple. Então, o que é a logomarca da Apple? É uma maçã mordida. É uma referência à ousadia dessa mulher maravilhosa chamada Eva, que foi lá e mordeu o negócio e dividiu com Adão o conhecimento. Então, essa ousadia de Eva está na logomarca da Apple, que é uma marca bastante criativa, inovadora, que vai em busca do simples, né? Das árvores do conhecimento. Então, é isso aí. Uma coisa que eu acho que é interessante também o que você falou do storytelling, das narrativas, o Ari também comentou isso também. Eu sempre fui ateu, né? Mas eu sempre fui assim, tipo, olha, se Deus baixar e conversar comigo, eu passo a acreditar nele. Mas eu não sei se na minha vida toda eu nunca dei oportunidade dele conversar comigo, de fazer um download, de mandar uma mensagem, alguma coisa assim. E aí, estudando mitologia, fui parar no terreiro de Umbanda porque eu queria saber de mitologia africana. Ok, então até então resolvi pesquisar Umbanda como religião brasileira e até aí, ok. Eu visitava o terreiro, entrei na religião como observador, como antropólogo, né, para entender a religião do lado de dentro, porque de fora eu já tinha entendido tudo. Aí eu pensei comigo, vou olhar para o lado de dentro. E aí até que aconteceu uma história, assim, num desses rituais, né, que é a gira da Umbanda, e que para mim, foi a história que porque a narrativa da Umbanda não é uma coisa que você conta, assim. Ela acontece na tua frente. Ela acontece ao vivo, né? Você precisa estar de corpo presente no ritual da Umbanda para você ver a história acontecendo. Então, os personagens,
estão na tua frente, as falas estão na tua frente, as coisas acontecem ali na tua frente. E aí eu presenciei uma história, essa história ao vivo, foi o dia que eu falei, putz, foi o dia que caiu aquela coisa de pesquisador, aquela coisa neutra, aquela coisa distante, e aí eu senti, de fato, pela experiência, que eu falei, olha, o que eu vi agora e presenciei agora, essa história na minha frente, é uma coisa assim que foi para eu respeitar as demais religiões. Por causa da Umbanda, Faxina, eu acabei falando assim, puxa, se eu for estudar o islamismo, eu vou encontrar coisas fascinantes. Se eu for estudar o catolicismo, eu vou encontrar coisas fascinantes. Porque até então eu sempre tinha aquele preconceito mesmo com qualquer religião. Eu falei, não, religião é ideológica, é política, é manipuladora. Sabe esse preconceito que toda religião é assim? E não é. Eu fui aprender pela Umbanda, que falou, pera lá, existe uma função social, cultural, existe uma assistência social fundamental para qualquer religião, né? Então, aí, a partir desse dia, eu comecei a pesquisar a Umbanda, justamente até para contribuir contra a intolerância religiosa. Para vocês terem uma ideia, essa semana aconteceu uma situação de intolerância religiosa em Colombo, essa semana, e aí eu só vou contar um pouco do storytelling, né, um terreiro de Umbanda de Candomblé em Colombo, picharam, né, Deus é maior, picharam assim na frente da fachada do terreiro, jogaram uma garrafa com as seguintes mensagens, olha só que coisa moderna, para de roubar as ovelhas cristãs com as suas lives. Olha, eu tô rindo, mas, gente, com respeito. É triste, mas, triste. Cara, olha só, a preocupação que a live que o pai de santo, a mãe de santo do terreiro estava desenvolvendo em época de pandemia, porque não pode se aproximar, não pode ter aglomeração, que está certíssimo, tem que fazer isso mesmo, né? E aí outra pergunta, sangue, na mesma garrafa tinha outra folha de caderno escrita, sangue de Jesus tem poder, pecador, vai embora. Verdade esse bilhete. Para sua live agora, macumbeiro. Olha, cara. É de agora? Dessa semana você falou? É recente? Semana, lá em Colombo, aconteceu isso. Então, o pessoal que é da Umbanda, o pessoal que é do Candomblé, estão todo mundo se manifestando nas redes sociais. E isso chegou até mim porque eu estou envolvido, né, nesses grupos aí. Mas, assim, é uma coisa que... isso, só para passar de novo a bola aí para o Faxina, quando eu fui... Pode falar. Pesquisar Umbanda foi porque eu queria pesquisar mitologia africana, que eu falava assim, nossa, eu entendo tudo de mitologia grega e, de repente, a mitologia africana, que é muito mais próxima da nossa mitologia, a mitologia africana é indígena, né? Então a gente tem essa coisa afro-ameríndia, né? Que é a Umbanda. E quando eu me aproximei da Umbanda, eu via muito uma experiência assim, como eu estudo mitologia, o ritual na Umbanda eu vejo muito como quase uma prática do mito, sabe? O terreiro, para mim, ele parece a caverna escura. É uma coisa muito ancestral, é uma experiência. Eu, antes de estudar religião afro-brasileira, eu já tinha alguma afinidade com o xamanismo. Então, se alguém falasse, olha, você é religioso? Não, mas eu gosto do xamanismo. Eu sou simpático ao xamanismo. Porque o xamanismo sempre teve aquela conexão com a natureza, aquela consciência ecológica, que eu acho que às vezes falta em algumas religiões, né? Então, porque a gente não está sozinho. Então, essa integração que você fala do criacionismo e do darwinismo, o xamanismo ele já discute essa, entre aspas, essa evolução, só que de uma coisa de uma forma muito mais íntegra, muito mais total, porque ele inclui essa conexão nossa com a natureza, né? O xamanismo era muito aquela coisa do filme Avatar, né? Daquela conexão, né? com o planeta, né? Então, eu gostava desse papo do xamanismo, né? Eu gostava do totemismo, enfim. Eu leio tarô xamânico por causa do xamanismo, né? E aí, quando eu cheguei na Umbanda, eu falei, olha, para mim se concretizou alguma coisa que é ritualística, onde você sente algumas coisas de fato, você tem algumas conexões com o ambiente, com o ritual, que são as mesmíssimas conexões que acredito que uma missa muito bem direcionada, ela traz a mesma emoção, ela traz a mesma conexão, né? Ela traz a mesma coisa. Então, assim, não tem. O Islã também. Então, eu acho que existe uma certa incorporação, né?
A gente vê, por exemplo, eu presenciei rituais em igreja evangélica que o anjo vem e começa a falar pela voz, pelo corpo do fiel. Então, existe uma incorporação ali também, né? Existe uma coisa muito parecida, né? Apesar dos evangélicos ter essa intolerância com a Umbanda, por exemplo, muitos rituais é muito parecido com a da Umbanda. Se você olhar a imagem, você fala, você não sabe se é umbandista, se é evangélico, né? Você só vai entender se você ouvir a música, enfim, a canção. Mas o êxtase, o estado alterado de consciência, a conexão com o coletivo, com algo maior, que é essa força maior. Então, eu acho que todas as religiões proporcionam isso, né? Tá, deixa eu pegar o teu gancho, Hertz. Oi, pode falar. Desculpa, vamos lá, porque você estava falando de um conceito que ele dialoga muito com a fala do Faxina, que é a questão de religião, que é uma forma mais institucionalizada, e a questão de fé. Então, quando você se encontrou, né, eu acompanhei esse processo, que era parte também da trajetória do livro que você organizou sobre Umbanda, etc. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma visão também pela nossa formação, principalmente, da questão de negócios, da questão de mercado. E você estava comentando agora sobre a questão do ritual, que aí eu lembro que a gente conversou que assim, a Umbanda é multissensorial, né? Não que as outras religiões não sejam, mas é que a Umbanda, a questão da musicidade, a questão da ambientação é fundamental. E aí, tentando fazer uma ponte para essa questão de mercado. Em termos de rituais, eu lembro quando eu frequentei o terreiro em algumas visitas. Você tem um público diversificado, bem assim, faixas etárias diversas, etc., que é uma coisa que também até acontece um pouco com os evangélicos, mas a Igreja Católica, eu lembro que fazia muitos anos que eu não pisava, eu pisei há praticamente 4 anos atrás, após a morte do meu pai, missa de sétimo dia, alguma coisa, e era algo que estava vazio, extremamente vazio, com pessoas velhas. Então a gente percebe que a religião também, ela vai envelhecendo e ela precisa se reciclar. E aí a gente pega esse conceito aplicado a marketing religioso que seja. Então, dentro das pesquisas feitas para debater ontem com o grupo de pesquisa e anteriormente também para redigir o artigo com o Clóvis, espero que ele esteja aí vendo também, a gente tem o quê? Compara o Templo de Salomão, que é o maior templo evangélico do país, ele tem capacidade para 10 mil pessoas. A gente pega o maior templo católico do país, que é a Aparecida, né? Aparecida do Norte, se não me engano, são 7, 8 mil pessoas. Então começa a ter uma disputa também que envolve aqueles conceitos de arquitetura, o maior templo tem maior adesão e daí vai. Se você começa a dar buscas no Google, a quantidade de respostas que aparece quando você busca evangélico, quando você busca católico, quando você busca umbandista, vai dando uma discrepância. Aí tem um dado, que esse daqui eu só vou abrir o arquivo à parte, falando sobre a transição religiosa aqui no país. Então, a gente tem um crescimento muito grande da religião evangélica. Então, os católicos, em 1940, eram 95% da população. Em 2000, eram 73%. Os evangélicos, eles saltaram de 2% para 16% em 2000, e depois de 20 anos, existem assim, alguns estudos que dizem que até 2023, aproximadamente, vai ter mais evangélico do que católico. Então tem esse conceito de transição religiosa. Aí, primeiro, assim, tem 2 linhas ainda para a gente conversar, tá, gente? A primeira é na questão de business, né, de mercado. Como é que vocês encaram isso? Porque tem a questão de investimentos, tem a questão de manutenção da religião. Então a gente fala muito que, porque as igrejas evangélicas, elas cobram dízimo. Todas as igrejas cobram algum tipo de dízimo, algum tipo de colaboração, de uma forma mais ou menos ostensiva. Então, todas têm que se financiar, têm que existir. E algo que, assim, eu particularmente acho admirável é a estratégia mercadológica que várias igrejas evangélicas aplicam, porque é algo extremamente profissional em termos técnicos, em termos práticos. Então, assim, enquanto eu acompanhei a Umbanda, era algo mais escamoteado, mas tem que ter algum tipo de sustentação. Os evangélicos parece que já são mais organizados. E tem a questão, e aí o Faxina também já pode emendar, da teologia da prosperidade com a teologia da libertação, que eu acho que as coisas dialogam, né? Enfim, Faxina, eu começo contigo, então. Veja, essa questão entender
vamos falar assim, um pouco do campo da publicidade, ele sempre acompanhou as igrejas, todas as igrejas, né? Por exemplo, o cristianismo, por exemplo, eu lembro de uma palestra que nem sei se está vivo ainda, aquele publicitário de São Paulo, já vi o nome dele aqui, Pericinoto, Alex Pericinoto, ele dá uma conferência, já foi, né? Acho que sim. Já embarcou. Ele era um homem assim, subconservador, mas ele foi chamado para dar uma palestra para a CNBB naquela época, e ele contou uma história muito legal, em que ele começava a falar o seguinte: olha, sabe que foi a Igreja Católica, né, no seu princípio, que criou os grandes instrumentos de publicidade que trabalham até hoje, né? Aí ele começa a trabalhar e fala o seguinte: o que é o crucifixo? Né, senão exatamente a logomarca do cristianismo. Então ele começa a trabalhar isso. Ele vai fazer, por exemplo, ele fala assim: sabe quem inventou a primeira pesquisa de mercado? Vamos parar assim, foi a Igreja Católica, com o confessionário. Ele falou assim: veja, você faz uma pesquisa de mercado, você tem que contar que o cara vai falar a verdade. Sim, para o padre, não. A pessoa vinha lá contar os pecados dela. Então ela abriu o coração para dizer todos os erros que ela tinha cometido, com a certeza de que não era um ser humano ouvindo, era alguém que era próprio enviado de Deus. Portanto, ela podia abrir o coração. Assim, e esse padre, queira ou não, na hora de fazer a sua prédica, na hora de fazer o seu sermão, ele está imbuído daquilo lá. Aquilo formatava, de alguma forma, o próprio discurso dele. Quem visitar, o que focar. É interessante, quando ele vai trabalhando esses elementos, fala assim: portanto, quem inventou a primeira pesquisa de mercado no mundo foi a Igreja Católica através do confessionário. Aí ele vai pegando uma a uma, né? Vai pegando as grandes igrejas, né? Porque lá em cima, a cruz é o primeiro outdoor que se conhece do mundo, né? O cara chegava numa cidade pequena, via uma cruz, né? Lá tá a igreja, então já ia para lá, né? Tem aquela famosa piada, que o cara sabe, olhar onde está a igreja está lá, o prostíbulo está para lá de cá, né? É só para achar. Essa é a piada que se conta, né? Então, a igreja está lá, o prostíbulo está do outro lado da igreja, então, da cidade, né? Então, mas ele vai contando todos os elementos, por exemplo, as cores, né? Por que no catolicismo, e é interessante como as igrejas que surgiram recentemente, as seitas, copiam isso integralmente, né? Chama do período litúrgico da igreja, cada um tem a sua cor, né? E a cor tem tudo a ver com o sentimento que você tem que ter, dado que você tem naquele momento da celebração. O roxo, para comemorar a semana da morte de Jesus, né? Sabe, depois da ressurreição, já vai para o branco. Então ele vai, o verde, então as cores. Então ele fala assim: quem usou, ele pega, são 18 itens de publicidade usados até hoje, que ele vai dizer: olha, quem inventou foi a igreja. Então ele vai trabalhar com ele. Aí depois dizendo o seguinte: o que vocês pararam no tempo? Ele vai cobrar da Igreja Católica, né? Então ele tem toda uma fase. Eu acho que nesse sentido, as igrejas, não é que ela só o quê? Ela foi trabalhando tinha uma certa competência em trabalhar com o humano, né? Cara, as cores fazem diferença na nossa vida, no ambiente que você está e assim por diante. Portanto, então ele vai trabalhando isso, ele não faz essa reflexão, mas digo, as igrejas sempre trabalharam a dimensão da propaganda, né? E isso é interessante, como se falou, hoje as igrejas pentecostais trabalham muito bem isso. O meu problema está em toda a área. Eu sempre falo assim, que isso não é nem meu, mas já ouvi falar que toda luz gera uma enorme sombra, né? Que assim, essa grandiosidade do trabalho gera algumas sombras, né? Quer dizer, quando você passa a usar isso para acumular, para ter mais, para fazer a disputa, né? Aí então é quando entra a figura do Satanás, né? Aquilo que está dentro de nós mesmo. Quer dizer, quando você tem que ter um certo luxo para poder dizer que você não está mais no patamar de igualdade com o outro. Isso se deve à Igreja Católica também, todas as igrejas fazem isso, as igrejas falam cristãs, né? Então, esse é o grande problema. Quando você começa a ver cara, como você pode... Eu estava vendo esses dias, nós já faz um tempo, estava fazendo uma pesquisa e vi lá o valor que tem, por exemplo, essas igrejas. O Edir Macedo tem quase 2 bilhões de dólares acumulados em 40 anos, 40 e poucos anos, né? Você tem o apóstolo, e veja como eles vão copiando tudo, né?
o bispo, né? O Crivella é bispo, né? Da igreja dele, quer dizer, o Negão lá já colocou como ele é o apóstolo, né? O cara já está com 440 milhões de reais acumulados em 15 anos, né? Então, ou seja, quando você vira, aí você vai começar a ver a vida que leva essas pessoas. Eu estou falando deles, mas também podemos falar de dentro da Igreja Católica também, né? Que é isso que é muito legal, que esse Papa atual veio condenar, e que vem trabalhar. Quer dizer, escute-me, este Assis, porque quando ele vai para os países, ele não aceita, que ele tem uma história muito legal. Quando ele tem marcado vindo para o Brasil, na verdade, o Papa anterior, que renunciou, uma coisa de vir para o Brasil, teve uma arquidiocese do Brasil, vou falar o nome, não precisa, começou a construir, cara, fez uma enorme reforma, que juntaram dinheiro, gastaram quase 2 milhões de reais para preparar os aposentos do Papa. O local, adaptação local, tudo, né? Que aí, nisso, ele renuncia, vem o Francisco vem para cá. O Francisco chega lá, olha, sim, mas cadê os meus amigos bispos que vão estar nessa casa? Ah, não, eles estão na outra lado de lá, então eu vou para lá. Eu quero ficar lá. Quer dizer, ele não usa esse lugar, né? E ele fala assim, que eu quero estar com eles, eu quero conversar com eles, eu quero ficar aqui nessa redoma, né? E ele fala assim, ele caga em 2 milhões de reais que usaram para adaptar todo. Então, esse tipo de comportamento é que é preciso ter hoje, né? De você não ter mais uma certa ostentação. Então, todo o trabalho de publicidade que se usa, tem o marketing que se usa muito hoje na Igreja Católica mesmo, né? Eu acho isso um trabalho muito legal, fundamental. Nós não podemos achar que isso é obra né? Não. É um conhecimento que nós temos que usar. O problema é para que usa isso, né? Para que usa isso? Né? Eu tenho um padre amigo que ele fala assim, Faxina, a fé e as igrejas são igualzinho uma faca. Ele fala assim, olha, faca é um bicho perigoso para danar. Ele fala assim, olha, você tem ela na cozinha, aí entra um cara na sua casa, pega essa arma e te mata. Então a faca é muito perigosa. Ele falou assim, agora, tira a faca da cozinha. Você não faz nada na cozinha, pode fechar a cozinha, ele disse, né? Então, assim, a faca é tão importante na cozinha, acho que é uma imagem muito legal que ele cria, né? Ela é tão importante na cozinha porque sem faca você não faz nada na cozinha. Agora, ela é perigosa. Eu acho que a questão da fé, como ela é usada, e a questão das igrejas, como elas se constituem, né, em grande parte, e as igrejas que acabam tendo essa mega estrutura para trabalhar, que já é uma forma de não resguardar a igualdade, é que é o grande problema das religiões, que a Igreja Católica, que esse Papa tem combatido muito, mas que muitos dos papas anteriores ajudaram a construir isso, né? Então, e isso vale para todas as nossas religiões, né? Como que a gente recupera a fé, não como ópio, não como massa de manobra, não como, sabe, tipo, essa ideia. A mim, uma coisa que me faz muito mal dentro da Igreja Católica, das demais igrejas também, é um intervencionismo gratuito de Deus. E eu rezo, peço um emprego, ele vai me dar. E eu rezo, eu dou isso, ele vai me dar. Quer dizer, cara, isso é mercantilizar a fé. Né? Até porque Deus não age, para mim, não age no indivíduo, e age nos indivíduos, na coletividade. A ação dele sempre é coletiva. Quando é coletiva, é individual. Quando é individual, nem sempre é coletiva. Eu acho que aqui está uma questão muito séria que a gente precisa trabalhar quando a gente estuda a ideia da religião. Né? Todas aquelas ações, seja qual for, que tende a distanciar do fiel, a tornar uma coisa, um certo assinte, a própria presença das pessoas. Etc. Mas as pessoas gostam, lembra do Joãozinho 30, né? Eles gostam de luxo, né? O povo gosta de luxo, quer dizer, sim, é verdade, você pode ter um ambiente luxuoso sem ser caro, né? Eu já frequentei terreiro, eu fiz 2 documentários sobre quilombolas, então eu frequentei, cara, você é um ambiente tão luxuoso, no sentido de você estar tão bem ali, né? E não tem nada de assim, não tem nenhuma coisa, não, mas você se sente em casa. Né, um dia até um amigo meu que nós somos juntos, ele frequenta, ele falou assim, você se comportou como alguém
que estava gostando da brincadeira, ele falou assim comigo, né? O Geraldo falou assim, eu falei, cara, sério, eu me senti lá igual se eu estivesse numa igreja católica. Sim, para mim, tendo estado ali, é como eu já cumpri minha função religiosa. Eu me senti. Então, acho que você pode ter um ambiente luxuoso no sentido do estar bem no local, que o luxo pode ser uma coisa muito boba, pode ser luxuosa, desde que você prepare bem ela, você tem todo um ritual para aquilo acontecer, né? E não, nós confundimos muito o luxo com o assinte, com a coisa cara, né? E a gente pode fazer isso de forma muito mais barata, né? Faxina, deixa eu pegar uma fala tua anterior. Tem essa mais atual, que eu estava lembrando da venda de indulgência, né? E da grande diferença entre a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Beleza. Mas para provocar o Hertz aqui, o nosso mitoman, quando você falou de pesquisa de mercado, realmente super pertinente. E o Hertz, ele tem investigado cada vez mais neuromarketing. Consegue fazer uma ponte de neuromarketing com religião, Hertz? Ou é forçar a barra? Não, tem tudo a ver, tudo a ver. Eu fui durante 2 anos assessor de comunicação do terreiro de Umbanda, Vovó Benta. Então, né, para você ver que a católica, a evangélica precisa de marketing, publicidade, jornalismo. Então foi feito um jornal, foi feito, né? Iniciamos ela no Instagram, nas redes sociais, enfim, né, uma série de estratégias aí para divulgar. E qual foi a estratégia dessa divulgação do terreiro? É justamente a gente falar da forma certa para não gerar burburinho, não gerar informação errada do que é a Umbanda, do que é o terreiro. Essa foi a principal, o mote, né, o planejamento nosso. E aí, quando eu comentei com a mãe de santo, falei assim, olha, mãe, eu vou ter que sair da assessoria do terreiro porque eu estou indo fazer pós-doutorado. Ela perguntou, você vai fazer pós-doutorado em que área? Eu falei assim, neurociência. Ela falou assim, tem tudo a ver com banda, né? Eu falei, tem. Olha. Mexe com o cérebro, né? Mexe com o cérebro, mexe com essa coisa imaterial que a gente chama de alma, né? De pensamento, de estados alterados de consciência, tem tudo a ver, né? Tem tudo, de fato, neurociência. E aí vamos pensar assim, o consumo, né? O consumo de um produto que você deseja muito, uma música que você gosta, as drogas, o sexo, a bebida. Então, tudo isso que gera um prazer no cérebro, ele gera um neurotransmissor chamado ocitocina, dopamina, que são neurotransmissores que geram apego, geram vício. E aí, de repente, você vai para um ambiente religioso, de qualquer religião, ele produz o mesmo hormônio no cérebro, né? O mesmo hormônio não, o mesmo neurotransmissor. Então, ou seja, eu vou gostando daquela religião conforme eu vou me entregando para ela, vou entrando na narrativa e, de repente, aquele êxtase, aquela coisa me dá um prazer que é muito parecido com o sexo, com a bebida, com a droga. Você está entendendo? Então, por isso que tem tudo a ver com neurociência, com certeza. Religião e neurociência está muito ligado. Eu acho que o cérebro é o grande Wi-Fi nosso para qualquer coisa. Então, e uma coisa que é interessante falando do consumo, em relação ao consumo, em relação a Umbanda, principalmente, que é aquilo a religião que eu consigo, que eu entendo mais hoje, é uma ilusão nossa achar que vai abrir uma igreja, vai abrir um centro espírita, vai abrir qualquer coisa que não tem que pagar aluguel, não tem que pagar luz, tem que pagar telefone, tem uma série de custos, né? Então, de algum lugar tem que vir. Então, essa coisa de que as pessoas acham que a religião não é para arrecadar nada, é claro, como o Ari mesmo falou, existem arrecadações e arrecadações, existe exploração da fé alheia, existe uma coisa que você fala assim, você quer contribuir, temos um custo, e faz evento, faz festa, vende frango, faz rifa. Então, são coisas que qualquer centro religioso faz para poder sobreviver e pagar as contas, porque é custoso. Aí paga-se uma mensalidade. Então, para mim, eu nunca achei que pagar uma mensalidade em qualquer religião, qualquer coisa para contribuir, para ajudar a pagar as contas, para mim não é nenhum absurdo. É claro que depende muito do que você vai entregar e de como a religião vai falar para você, olha, você tem que pagar R$1.000 por mês, é uma coisa, entendeu? Agora você contribui com R$30, é outra coisa, né?
E eu gosto muito da Umbanda, porque a Umbanda ela tá muito em sintonia com a sociedade do consumo. Então, por exemplo, as pessoas hoje, eu vejo muito isso. Eu pesquiso as pessoas que entram na Umbanda. E da onde que vem? Então, vem muito católico, vem ateu, claro que a religião mais estranha que entrou na Umbanda foi budista e foi adventista do sétimo dia, que virou umbandista. Então, é muito água para vinho mesmo, né? Você sair do adventista do sétimo dia para você ser umbandista é um salto muito grande, né? E aí eu sempre fiquei curioso com esse público, mas de uma forma geral, esse público que muda de religião é um público jovem, e vou falar para vocês, parece que, e para algum tipo de público, a juventude hoje ela é muito líquida, ela muda de religião como se estivesse mudando de produto, de roupa. Então é muito fácil. Eu não estou gostando mais dessa religião, tá? Eu começo a olhar na igreja do vizinho, vou dar uma olhada na igreja evangélica, o que tem ali, né? Vou lá na outra, vou conhecer lá o pessoal que é mais surfista e é católico, mas é um pessoal jovem. Tem igreja evangélica em Curitiba que é feito por aplicativo, a Bíblia está em aplicativo no celular, para público jovem. Então você tem aí uma série de coisas hoje, de adaptações, mas a Umbanda, ela é, por exemplo, uma religião que hoje o casamento homoafetivo é uma coisa que não é um problema para eles, né? Você tem, assim, muita gente fala, por exemplo, do mercado pet, que o pet hoje, o Ari que arranjou um cachorrinho aí, ele sabe muito bem do que eu estou falando, entrou um pet na família, ele muda o comportamento de consumo da família, completamente. Muda o comportamento de viagem, de deslocamento, de produtos que consome. E aí você tem uma religião que tem uma gira, um ritual especial para o pet. Você pode levar seu gato, seu cachorro, para conversar com o caboclo, por exemplo, para tomar um passe, para ser reenergizado. Então, mas por quê? Porque na religião Umbanda você tem uma mistura com a religião, a mitologia, a religião indígena, que considera os animais irmãos dos seres humanos, uma extensão, porque nós estamos integrados com a natureza. E aí você tem um pet, o pet de fato é como se fosse um membro da natureza, da família, é como se fosse uma pessoa ali, e aí junta com essa ideia do espiritismo, que é outro elemento da Umbanda, que você pode muito bem reencarnar como se fosse o cachorro reencarnado depois como se fosse o ser humano. Isso tem muito a ver com o xamanismo também. Então a Umbanda é essa mistura de catolicismo, de candomblé, de religião indígena e o espiritismo. E ela vai incorporando, e como ela é muito adaptada à sociedade do consumo, é uma religião que está muito no Instagram, está muito no YouTube, ela é uma religião que tem um diálogo, uma fala assim, muito próxima com o público jovem. Agora, se alguém falar assim, para a Umbanda, vamos fazer uma gira para animais, porque isso aqui, o mercado pet influencia muito o comportamento de consumo. Ela fez isso porque é dela, da religião. Ela não vai... vamos aceitar as pessoas, né, homens e mulheres trans, por exemplo. Mas não, ela não fica pensando nisso, porque na Umbanda o importante o corpo é uma coisa passageira. A alma, se é uma alma feminina num corpo masculino, qual que é o problema para eles? Não é um problema. E às vezes as pessoas que procuram essa religião, elas se encontram na religião, porque é uma religião que vai entender o que ela está sofrendo, né? Vai entender essa discrepância aqui, né, entre a sua alma e o seu corpo. As identidades, as opções sexuais das pessoas, a sexualidade das pessoas não é um problema na Umbanda, não é um pecado, né? Eu não vou dizer que não tenha um terreiro que seja homofóbico, que seja, né, não tenha um terreiro, mas a gente tem algumas coisas, por exemplo, um estudo que eu acho que tem que ser feito em Curitiba, Curitiba é a capital mais umbandista do Brasil, porque nós temos aí cerca de 5 mil terreiros de Umbanda, né, segundo a Associação Umbandista do Estado do Paraná. Então, tem muito terreiro de Umbanda aqui em relação, por exemplo, ao próprio Salvador, na Bahia, né? Então, né? Então você tem uma cidade bastante umbandista. E você tem, assim, a presença de mães de santo, de dirigentes femininas, né? Mulheres à frente do terreiro, muito pouco. Isso é um estudo que precisa ser feito. Por que numa religião onde a mãe de santo, digamos, que ela teria um papel muito mais importante, muito mais de abraçar, né? Aquele papel de mãe mesmo, de ter os filhos, né? Que é uma coisa muito feminina,
você ainda continua tendo a presença masculina né, como dirigentes dos terreiros. Então, a Umbanda, e uma coisa que o Faxina estava falando, para mim, o princípio de Deus sempre foi feminino, Faxina. Então, em que momento da história que Deus virou homem, eu não sei, mas um Deus que gera a vida, os animais, as plantas do seu próprio corpo, né, a luz, a terra, a água, o mar, isso é um princípio feminino, é o corpo feminino. Em todas as religiões do mundo, em todas as mitologias, quem criou o mundo eram as deusas, não os deuses. Os deuses masculinos, né? O masculino nunca cria nada, ele tem outra função. Mas quem é que gera a vida em todas as mitologias do mundo? 99% são deusas, são mulheres. Então, eu acho que Deus nosso, ele teve um princípio feminino, porque a essência dele é feminina, porque ele gera a vida do corpo dele, mas em algum momento da história, né, politicamente, ele se transformou em menino. Né? Então, você agora iniciou uma polêmica, isso é extremamente polêmico. Deus é hermafrodita, Hertz. É algo que vai gerar um apedrejamento nas esquinas. Mas aproveitando, então, só para a gente ir agora para o último enfoque, que a gente também tem que falar de política, né? Até já coloquei aqui uma matéria que saiu no dia 1º, antes de ontem, né? Um blog que tem Entendendo Bolsonaro, apoio dos evangélicos explica a resiliência de Bolsonaro. Nas eleições de 2018 já foram feitos estudos que comprovam que o que decidiu a eleição foi o voto evangélico, que foi assim desproporcionalmente favorável ao Messias, quer dizer, a Jair Bolsonaro. Vamos partir, então, agora para a seara da política, porque, por um lado, a gente tem a bancada cristã no Congresso com mais de 100 representantes, ao mesmo tempo que a gente tem uma pauta de costumes que ela é mais ou menos fechada no uníssono. A pauta econômica já varia bastante, a pauta social, idem, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito do pragmatismo religioso, que é a união para conseguir que os templos sejam isentos de impostos, para conseguir alguns benefícios que não mais se justificam. É notório que as igrejas, no geral, fazem um trabalho social de muita relevância. O que a gente percebe os evangélicos, eles cresceram muito, não foi só por conta da teologia da prosperidade, mas foi por um conjunto de ações sociais e capilaridade em áreas em que o Estado não chegava, que era a função que a igreja tinha, principalmente até a década de 60, 70, e foi se esvaziando isso. A Umbanda também tem um trabalho assistencial com doações que fazem para as pessoas que estão vinculadas, enfim, todas essas religiões têm algum pouco de assistencialismo. Mas aí eu pergunto para vocês, eu começo com Faxina, esse embrincamento entre religião e política. Então, tem um caso aqui, só para citar, e daí eu já te passo, Faxina. Mudei o slide, eu mudei o slide, vamos voltar para o slide aqui. PRB, Partido Republicano Brasileiro, mudou para Republicanos. Esse partido, ele é um braço político da Igreja Universal do Reino de Deus, cuja principal liderança, personificada no bispo Edir Macedo, apoiou o candidato Bolsonaro na disputa presidencial de 2018. Coincidentemente, que o mundo é cheio de coincidências, Deus escreve por caminhos misteriosos. O mesmo bispo, ele é proprietário da Rede Record, que é a emissora agraciada com a primeira entrevista do recém-eleito presidente. Ao mesmo tempo, coincidentemente também, essa mesma emissora de televisão, ela recebeu incremento vultuoso, sempre confundo vultuoso com vultoso, mas enfim, um enorme crescimento em termos de verba publicitária, que antes era técnica e agora ficou algo que não tem mais o critério técnico necessariamente de audiência, etc. E também essa emissora ela oferece uma cobertura bastante positiva em relação à atual gestão. Como é que fica essa situação, Faxina? Política e religião? Olha, sempre que essas duas coisas se misturam, dá merda. É demais, não tira bem, né? Veja, não esqueça que tem uma passagem de Jesus muito clara que ele fala bem assim: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que ele está colocando? Então, na verdade, para não se meter. Não é assim, para não discutir política, é para não se confundir com política.
né? Toda vez, até porque não esqueçamos que Jesus Cristo é condenado na Suprema Corte da época, que era composta em sua maioria por dois agrupamentos religiosos da época, os saduceus e os fariseus. Eles dominavam o Sinédrio. E eles se juntam, o Sinédrio era o STF daquela época, né? E eles se juntam para condenar Jesus Cristo. Quer dizer, ou seja, sempre que a força religiosa se avoluma no ímpeto da política, ela deixa de ser religião para se mover pela lógica da política. Ou seja, então, na verdade, todo momento em que isso se confunde, dá merda mesmo. Por quê? Porque você começa a usar da fé da pessoa na lógica da política. E aí é um problema, porque são lógicas completamente diferentes. Então, nesse sentido, assim, é condenável que se tenha, por exemplo, o que a gente chama dos 3B, né? A frente da... exato. Bíblia, bala e bola, né? Da Bíblia não, sabe, não se justifica. Mas aqui, não, se você pode ter um grupo, etc. O problema é quando esse grupo começa a defender causas que são mais políticas do que religiosas, né? Quando começa a defender causas que são causas de isolamento social, desculpa, o termo comentou errado, surgiu errado agora, fugiu o termo agora, cara, de preconceito social, quer dizer, então são lógicas que estão distantes de qualquer condição de uma fé humana de fato, uma fé divina de fato, né? Então, esse para mim é o grande problema, e isso tem acontecido no Brasil, de todas as religiões. A própria Igreja Católica também tem um grupo que a CNBB não reconhece como grupo, claro, político, não faz parte da estrutura da igreja, mas é um grupo de pessoas que se dizem e se alvoroçam a ser o grupo da Igreja Católica lá, e quase sempre só para poder fazer barganha política, e quase sempre, e aí é um problema. Então, sempre que acontece isso, é um caso sério. Bom, mas então por que acontece? O Herzl lembrava há pouco, pode ter terreiro que tenha pessoas cometendo erro, e tem, né? Eu sempre digo assim, claro, existe uma lógica que é assim, que você pode ter, que em todo agrupamento humano é normal ter 8,3% de cabra sacana, de bandido. Sabe o que eu chamo isso? Cotas Judas Iscariote. Veja, Jesus tinha 12 pessoas que acompanhavam ele, do time 12. Um cara trai ele, vende por dinheiro, 30 denários, se corrompe, vende Jesus por moeda, troca por dinheiro. Quer dizer, faz o cálculo de 1 para 12, dá 8,3%. Então eu falo assim, é normal que em qualquer religião, qualquer agrupamento, tenha 8,3% de bandido no meio. Agora, não podemos julgar os outros, mais de 90%, por esses 8,3%, né? Agora, o problema é quando nós temos esse uso da fé, aí o Judas faz muito mais presente, nós temos muito mais Judas do que os demais apóstolos desse agrupamento, né? E esse para mim, é uma coisa séria. E por quê? E para mim é o mais grave, Ari, porque as pessoas simples se deixam enganar por isso. Porque elas têm a fé, como eu falava, é uma faca, né? Uma faca molada. Ela corta. E aí o cara é levado a achar que se a gente ter a arma na mão, nós vamos poder... Então, sabe, vamos poder melhorar a nação. Se eu tiver o problema... se eu acabar com os homossexuais, com o mundo LGBT, nós vamos tornar uma sociedade melhor. Quer dizer, essas coisas que são completamente nocivas ao próprio cristianismo, a qualquer religião, a qualquer Deus, né, que tenhamos como fé, esse pessoal acaba induzindo essas pessoas simples a acreditar nisso, né? Então, aí sim, eu falo, quando você usa a religião por uma concepção política pessoal, que se torna partidária depois, né? Quer dizer, é quando eu mais do que eu falar o seguinte, cara, eu tenho fé em Deus, e isso me torna
muito mais humilde para eu poder trabalhar pelo outro, não, eu me apodero de Deus. O Deus vira propriedade minha. O grande problema nosso é quando Deus vira a nossa propriedade. E aí, essas religiões, ou esse, vamos falar assim, das religiões, essa parte dessas religiões, algumas tá no próprio topo, como você falou de Edir Macedo, é o próprio topo mesmo, né? Elas usam da religião por uma questão política, pessoal, individual. E aí é grave. E nisso nós temos que fazer uma luta contra. E esse pessoal decide a eleição. Nos Estados Unidos já decide a eleição, no Brasil vai decidir a eleição de novo, né? Para encerrar, acho que aqui a Igreja Católica tem você fez uma análise bem legal ali, quando você falou o seguinte, que antes as igrejas estavam muito mais perto das pessoas. A Igreja Católica se elitizou em grande parte, né? E aí, então, ela se tornou um agrupamento quase meio pensamento classe média e deixou de estar junto com a população. E o fim das comunidades eclesiais de base, das ICEBs no Brasil, né, que é da Teologia da Libertação, no Brasil, na América Latina, condenado pelo penúltimo Papa, que na verdade ele foi influenciado pelo penúltimo Papa que influenciou, foi muito nocivo para a igreja, porque distancia a igreja da vida das pessoas, né? Deixa de fazer uma formação política que não era partidária, era uma formação política religiosa, de compreensão da realidade a partir da luz da Bíblia, mas não para você julgar, para você apenas você entender, você compreender, né? Eu sou fruto das ICEBs, eu nasci numa região do Paraná em que as ICEBs eram muito fortes, né? Eu me formei politicamente e religiosamente nas ICEBs, nas reuniões semanais que reunia todas as famílias vizinhas, e ali estudar uma situação política, uma situação econômica, uma situação social, e analisava a partir de um texto bíblico e tirava ali as conclusões. Portanto, nosso papel é esse, enquanto cristão, quer dizer, era uma formação política sem ser esse uso político torpe, interesseiro, dinheirista, sacana, draconiano. É coisa do demônio, não é coisa de Deus. Uma coisa que é interessante, tudo isso que você falou, eu lembrei, na história da política brasileira, nós chegamos a ter uma bancada umbandista nos anos 30. Pô, que legal. Porque a Umbanda, como ela surge no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, ela passa a ser perseguida nos anos 30 pelo Getúlio Vargas. E aí teve uma grande confusão, né, na história entre candomblé, Umbanda e espiritismo, porque a razão social dos centros religiosos, eles tiveram que mudar. Então, por exemplo, o espiritismo ele era uma religião mais elitista, ele era mais bem aceito. Então, muitos terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro, na época, eles tinham um nome como Casa Espiritual ou Casa Espiritualista, porque parecia um centro espírita. O pessoal do candomblé, também, como a Umbanda era mais bem aceita que o candomblé na época, passava a ter um nome que parecia um terreiro de Umbanda. Então, se você for analisar em termos de documentação, no Rio de Janeiro é uma grande confusão, porque pelo nome, você não consegue identificar quem que era centro espírita, terreiro de Umbanda e candomblé, né? Então, nesses anos 30. E foi nessa época que surgiu mesmo essa perseguição aos terreiros de Umbanda, e felizmente isso também contribuiu para o surgimento do samba, né? Então, o samba, o batuque, muitas vezes, a Umbanda ela surge como se fosse o nome dela era Espiritismo de Umbanda. E aí, porque ela era um braço do espiritismo. E ela só incorpora o batuque, incorpora a musicalidade africana, porque, na época, passou a ser aceito casas de cultura africana. E nessas casas de cultura africana tinha o pessoal do batuque ali na frente. No quintal, ou terreiro, acontecia o espaço religioso. Com o tempo, o batuque foi sendo incorporado no espaço religioso. E aí você hoje, temos hoje em Curitiba terreiros que não tem o batuque, porque ele está localizado numa região que não tem o atabaque, porque a vizinhança não quer barulho. Ele parece muito um centro espírita. Você fala assim, isso aqui é um terreiro de Umbanda? Só não tem o batuque. Mas, para vocês terem uma ideia, e a coisa que eu mais acho interessante, e que é uma discussão gigante,
se o nosso presidente fosse um bandista, evangélico nenhum votava nele. Agora, como que ele conseguiu um monte de umbandista e de gente de candomblé? Eu sei que o livre-arbítrio tem, cada um tem, mas é muita desunião política para você votar no evangélico, cara. Então, assim, e aí eu faço parte de um grupo no Facebook de Umbanda, e, cara, toda vez que alguém posta alguma coisa de política que pode vir a prejudicar os terreiros das religiões afro-brasileiras, candomblé e umbanda, alguém vai lá, discute, briga com a pessoa que postou, porque umbanda é paz e amor, umbanda não discute política. Não. Religião se discute sim, porque influencia no nosso dia a dia. Tá aí, essa é uma prova do que está acontecendo hoje no Brasil. Se a gente não discute as pentecostais, se não discute religião, olha só o que está acontecendo na política do Brasil. Temos que discutir, sim. Tem que discutir religião, porque religião é política. Assim como tem que discutir futebol e como tem que discutir política também. Então tem gente que fala assim, política, futebol e religião não se discute. Se discute, sim. Porque isso influencia muito, principalmente a religião, politicamente. E aí eu não consigo, realmente não me entra na cabeça quem é da Umbanda votar no Bolsonaro, né? Só o fato eu sei que tem essa coisa, a Umbanda tem muito assim, da própria face, igual Jesus Cristo. Eu não vou tratar o evangélico do mesmo jeito que eles tratam a gente. Nem todo evangélico trata mal o pessoal de Umbanda. Não tô querendo colocar uma coisa geral para todo mundo. Mas eu acho que o pessoal da Umbanda tinha que ter um pouquinho mais de senso político e de posicionamento e de brigar um pouquinho também, porque eu acho que, se não tem opinião em relação à política, à bancada evangélica, essa bancada evangélica acaba atrapalhando a vida de quem tem terreiro, de quem está querendo fazer de uma forma honesta, aplicar, colocar em prática a sua manifestação religiosa, que todo mundo tem liberdade para ser o que quiser no Brasil. Existe liberdade religiosa. Mas se a política está cheia de evangélico que quer mandar no comportamento LGBT, quer mandar na família, como que se constitui uma família hoje, tem que ser daquele jeito, papai, mamãe, filhinho e cachorrinho, não é assim mais. Então tem outras configurações, né? E manifestações artísticas, então tudo se influi, tudo é motivo de perseguição, de caça às bruxas, aquilo imagina, muito tempo atrás, na época da Inquisição, se a avó desse um chazinho para você para passar dor de barriga, podia ser queimada viva porque era bruxaria. Então, imagine os banhos de ervas que são dos indígenas. E a gente está sendo perseguido desde a época dos jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil. De não... Então, vira e mexe, ainda, eu acho que tem aí um grande caminho pela frente. A gente sabe, por exemplo, os traficantes no Rio de Janeiro, está tendo uma debandada dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, porque eles estão perseguindo, literalmente. Eles matam por Deus, né? Eles fazem o tal do micro-ondas. Sabe o que é micro-ondas, Elson? Pega o pai de santo, a mãe de santo, bota um monte eles dentro de vários pneus, joga gasolina e queima vivo. Isso é o tal do micro-ondas, cara. Então, assim, são coisas assim que... E aí, por quê? Os traficantes querem limpar o morro porque o espaço é deles e isso daí não é de Deus. Entendeu? A farinha é de Deus, a arma é de Deus, né? Mas isso daí, desculpa te cortar, Retz, que chamou muita atenção quando eu estava preparando o material de divulgação de hoje, uma das manchetes listadas exatamente os traficantes de Jesus. Isso. Ao mesmo tempo, a gente tem milicianos de Jesus, que pelo menos tem um pouco mais de sintonia do que a história dos traficantes, né? Se a gente fosse analisar de uma forma maniqueísta, tráfico de drogas, criminalidade, violência, é do demônio. Mas não, né? Exatamente essa coisa multiforme que vocês estavam comentando, e assim, não tem o maniqueísmo do bem ou do mal, mas ao mesmo tempo choca quando a gente tem uma quebra de paradigma, uma quebra dos estereótipos, e você tem traficantes que determinam que você tem que ser evangélico. Se você não for evangélico, se você for um bandista, é micro-ondas, que é bizarro isso, absurdo, ou espancamentos, ou pichar, assim, o muro, etc., né? Então é bizarro. Só deixa eu aproveitar o gancho que eu já cortei mesmo.
Gente, o nosso querido Silvio Oliveira, grande Silvio. Silvio. Um forte abraço para você, meu querido. Em breve, ano que vem, talvez nos vejamos, né? Quando acabar a pandemia, as aulas presenciais retornarem, né? E, gente, para a gente também não ficar até amanhã, né? Falando em nome de Deus, vamos então para a mensagem final junto aos nossos patrocinadores. Faxina, depois o rap, e a gente encerra. Legal, legal. E eu estou aproveitando também que há pouco entrou a mensagem aí do nosso compadre de gabinete, né? Assim, o gabinete 10 reunido. Só para quem está de fora, é que nós três aqui, juntamente com o Fábio, que está fazendo falta, né? Ocupamos o mesmo gabinete lá na Federal. Então, o gabinete 10. Está aí, Fábio. Obrigado. Não é escola de samba, mas é 10! Mas é 10, mas é 10. Veja, essa fala do Hertz é exatamente isso. Quer dizer, a gente tem que discutir política, a gente tem que entender, até para poder a gente compreender que esses caras fazem tudo menos religião, menos, sabe, eles são nocivos à religião. Quando a religião faz esse tipo de julgamento, ou seja, lembra que eu falava no começo, né? Quando essa religião come da fruta da árvore, do julgamento do bem e do mal, né, do conhecimento do bem e do mal, então, aí errou, quer dizer, não é papel de nenhuma igreja julgar, não, ele está errado, ele está certo, não. Se o modelo de família é esse, não sei, se eu acho que é, eu sigo. Agora, por que o outro não pode seguir aquilo que ele acredita? Quer dizer, então eu não posso julgar, quem vai decidir isso é Deus e não nós, né? Então, nesse sentido que eu falo assim, que nós precisamos de discutir o resto da política, a SEBS fazia exatamente isso, era uma formação política, gente, maravilhosa que se tinha, da base, né? E que inclusive era assim, você dizia, se você se tornar candidato, pode, claro, incentivar a tornar candidato, mas não use o fato de ser católico para ter voto, use dos princípios. Então, eu faço os princípios é que tem que qualificar você para ter o voto, e não entrar com o carimbo. Então, acho que nesse sentido que a gente precisa de ter claro esse momento que a gente está atravessando, esse equívoco do uso da religião, confundido com política, e aí Jesus falava, a Deus que é Deus e a César que é de César, né? E aí eu vou convidar você que está assistindo a gente, não vai dar para passar aqui não, até porque eu não consegui fazer essa enjambração, mas depois, entra no Google e procura lá, Padre Júlio Lancelotti, ele vai falar assim sobre quem ama também erra. É uma live que ele participa, e ele fala uma coisa, ele fala bem assim, eu entendo e respeito muito os ateus. Assim, até porque, ele falou assim, até porque desse Deus que esses caras defendem, eu também não acredito nesse Deus, não. Ele fala, desse Deus eu também sou, eu também não acredito nele. Então, porque para entender a dimensão religiosa que não tem nada a ver com o que esses caras trabalham. Eu estou falando assim das várias religiões, né? Sempre que vira uma massa de manobra, sempre que vira um poder que eu tenho para barganhar voto, etc., não é de Deus, é do concorrente, como lembrava o Hertz no começo, né? Do concorrente dele. Então, eu quero agradecer muito esse papo aqui, foi bem gostoso, bem bom a gente trabalhar em equipe, falar dessas coisas que a gente, às vezes, isso que se falou, Hertz, tem gente que fala, mas, cara, uma pergunta que me fizeram recentemente. Faxina, como é que você faz pesquisa, mas também é um homem de fé? Eu falei, cara, é que as coisas não são assim. As coisas não são assim, ou você é isso ou é aquilo. Não existe o bem e o mal, existem as coisas que se fundem, né? Você falava sobre o conceito que tem o candomblé, o xamanismo. Cara, o que fez Francisco de Assis há quase um milênio? Quando ele vai chamar todos de meu irmão, né? Meu irmão cachorro, ele vai chamar, tudo ele vai chamar de meu irmão, quer dizer, é a concepção exatamente da integridade que existe no planeta. A gente não é o dono disso, né? A gente é parte disso tudo, né? E a primeira encíclica do Papa Francisco vai nessa linha, né? A casa comum, né? A casa comum, quer dizer, ele vai falar da casa comum de nós humanos, mas também de toda, da natureza como tal, né? Então, acho que nesse sentido que nós temos que entender a religião. Então qualquer religião tá legal? Qualquer religião que vá nesse sentido é de Deus, né? E aí, para encerrar um pouco, e que a gente, como brasileiro, a gente lute, porque
Eu conheço pessoas que até defendem, que legal que nós somos o Brasil tem uma miscigenação, que isso é muito legal, nossa riqueza. Mas aí quer impor a religião dele. Não, mas, ou seja, exatamente a diversidade religiosa no Brasil, ela é parte da miscigenação brasileira, é parte da diversidade de culturas que nós temos aqui. Então, ou seja, defender a religião do outro é obrigação da minha religião, sabe? Eu, como católico, digo assim, eu defendo que as religiões tenham o seu espaço. Agora, vou contra quando uso, inclusive dentro da Igreja Católica. Né? Eu tenho tido algumas brigas, só que na briga eu vou pontual, né? Tem um amigo meu, tem vários amigos, muitos amigos bispos, talvez uns 30, né? E tem 2 deles com quem eu já tive umas conversas bastante, né? E como também ligo para elogiar, e os 2 não posso, evidentemente, acho que não, né? Mas assim, sabe muito bem. Mas foi assim, não é por aí, desculpa, você é bispo, mas eu também sou filho de Deus também, quer te dizer que não é por aí, né? Porque os caras, um deles, foi para a rua defender o Fora Dilma, né? Falei, cara, olha, leia mais, se informe mais, sabe? Então, nós temos que trabalhar nessa ideia da pluralidade religiosa como uma obra de Deus, uma obra divina, porque a religião faz parte da minha cultura. E se eu me manifesto dessa forma, é tão divino eu estar numa missa, quanto aquele que acredita no candomblé está no terreiro ali, sabe? É tão divino igual. O meu não é superior ao dele. Nós temos que entender isso, defender isso. Isso se defende pela política, como dizia o Hertz, né? Fazer política da civilização, e não a política da incivilização comandada por uma falsa religião. Faxina, só para pegar o teu gancho, eu coloquei aqui o link do vídeo que você tinha falado. Né? Sim. Então, basta a pessoa clicar, ela já entra, né? Que é essa fala, uma das falas, mais lindas falas que já testemunhei com o padre Júlio Lancelotti. Aliás, se escrever essa frase aí, uma das falas mais lindas que eu testemunhei, já vai cair lá. Assista, gente, deve dar, não contei, uns 5, 6 minutos, mas é maravilhoso. E vai nessa linha da gente se entender como pessoas, como filhos de Deus, único no sentido da grande força, Pai, né? Hertz, a mensagem que o Faxina deixou, que eu acho muito importante antes de passar para você, é esse conceito de diversidade, né? Estamos aqui, eu, assim, teoricamente, sou ateu agnóstico, não sei exatamente o que eu sou, um crente na ciência, talvez. O Hertz tornou-se um bandista, Faxina é católico, e a gente sempre trata com todo respeito. E cientista também, e acredita na ciência também, viu? Sim, e aí tá, porque assim, as coisas elas estão completamente integradas, né? Mas, de qualquer modo, sempre com muito respeito, sempre a questão da gente se colocar no lugar do próximo, né? Que é a história da empatia e daí vai. Então, acho que isso é muito interessante. A gente, ontem, no grupo de pesquisa, estava falando sobre isso em relação a viés religioso, mas também em relação a viés político. Então, a diversidade é o que nos torna mais ricos. Né? Isso é uma coisa muito legal. Mas, enfim, querido Hertz, com você, meu cara. Para encerrar a minha fala aqui, a minha participação, gostei muito hoje, foi bastante produtivo essa nossa live, esse nosso bate-papo aqui. E aí, quero encerrar contando a história de Exu, tá? A palavra Exu, do africano, do Yorubá, ele significa esfera. É por isso que muitas vezes os umbandistas falam assim, olha, sem Exu não se faz nada, ou com Exu sempre tem a lei do retorno. Por que retorno? Porque é uma esfera, né? Com Exu sempre volta. E o Exu chega no Brasil, quando a religião, né, o catolicismo chega na África, levando todo o seu Olimpo, né, de deuses católicos, que são os santos. Chegou na África, os santos foram sincretizando com os orixás, que são os deuses africanos. Aí você tem São Jorge, que sincretizou com Ogum, que é o deus da guerra. Você tem Santa Bárbara, que chegou lá, tinha Iansã, que é a deusa da tempestade. E ela, né, e chegou no Brasil, Jesus com Oxalá e assim por diante. E aí sobrou, né, um orixá que ele era malandro, brincalhão,
gostava de comer, ficava atrás da mulherada, bebia pra caramba, mas era um cara que sabia fazer negócios. Não tinha santo, não tinha nenhum santo que era desse jeito. Ali. Aí sobrou o diabo, entendeu? Então o diabo sobrou pro Exu. Na verdade, aí quando ele chega no Brasil com essa imagem diabólica, né, do Exu com essa imagem de demônio, diabólica, morcego, caveira, né? Isso as pessoas têm muito preconceito porque não ele é só uma imagem, né? É só para ter né, que foi esse sincretismo. É claro que existe uma vertente que foi feito um sincretismo meio, digamos assim, deliberado para as pessoas ficarem com medo mesmo da religião, né? Mas surgiu lá na África e chegou no Brasil desse jeito. E aí, um dia, no terreiro, eu pergunto para um Exu que estava incorporado no corpo de um médium, e eu pergunto, por que a caveira é o seu símbolo? Ele pega assim, do jeito que eu estou pegando aqui, ó, o ser ou não ser, né? Por que a caveira é o seu símbolo? Perguntei para o Exu. Ele falou assim, com aquela voz assim, bem séria, ele falou assim, porque por dentro todo mundo é igual. Todo mundo é isso aqui. Isso é a verdade. Não tem diferença entre as pessoas. Todo mundo vai morrer e todo mundo vai ter o mesmo ossada, a mesma caveira. Por dentro, todo mundo é igual. Então, cara, esse aprendizado que a gente vê no dia a dia, e aí a mensagem que eu quero deixar para vocês é: todo mundo é igual, procurem entender as religiões antes de ter qualquer tipo de crítica. É claro que algumas pessoas tiram a gente do sério, né? Não tem jeito, cara, que tem vontade de pegar a pessoa, né, e bater no canto da parede, cara, a cabeça dela. Mas a gente se segura, porque Umbanda é paz e amor. Então, a gente se segura, né? Mas nesse sentido, tente entender o outro. Eu acho que quando a gente tem, né, meu pai falava, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Fale menos, ouça mais. Aprenda a ouvir o outro. O outro, às vezes, está precisando contar alguma coisa, uma história para você. Se você ouvir, você vai aprender muita coisa, né? Então, acho que esse exercício de ouvir o outro, todo mundo quer falar do seu problema e não para ouvir que as pessoas também têm problemas, né? E eu acho que esse aprendizado da religião é isso. Eu acho que o padre, né, o pastor, ele tem esse dom de ouvir o outro, né? O pai de santo, a mãe de santo, eles têm o dom de ouvir o outro. Eu acho que o mérito desses líderes religiosos é saber ouvir. Agora, claro, saber ouvir para ajudar o outro é uma coisa, saber ouvir para usar isso, para manipular politicamente, financeiramente, é outra coisa, né? Então a gente sabe que existe o lado A e o lado B. Mas pensando, então, imagine que todas as religiões têm muitas histórias para contar, tem muita coisa para você aprender. Eu acho que a tolerância com o outro é isso, é você saber ouvir e entender as diferenças. E aí a mensagem que eu mando para vocês aí é que, olha, que abra os seus caminhos, que as encruzilhadas estão aí, as pessoas cruzam na nossa vida. Isso aqui, essas 3 janelinhas aqui, é uma encruzilhada que nós estamos, e é justamente na encruzilhada que a gente aprende, que tem o conhecimento, que tem a vivência. As coisas só acontecem nessa encruzilhada da vida, de vários sentidos. Encruzilhada política, cultural, encruzilhada da comunicação, encruzilhada das amizades que nós temos, que a gente aprende com as famílias é um tipo de encruzilhada, é uma pessoa que conhece outra pessoa e forma uma família, né? Isso é um tipo de encruzilhada. Então, cara, a gente aprende se jogando na encruzilhada, na encruza, literalmente. E Exu está no caminho. Quem habita a encruzilhada é o Exu, que é o Deus africano da comunicação, é o Deus que faz tudo sair do lugar. É ele que vem. Por que ele brinca? Ele faz a brincadeira para quebrar aquela coisa conservadora e séria, ele tira tudo do lugar para justamente as coisas se reconfigurarem. Então, que vocês tenham aí caminhos exuísticos e que Exu bagunce a vida de vocês para vocês reformularem, buscarem sempre o novo conhecimento e a nova forma de ser e de estar no mundo. E Exu ama todo mundo, tá? Então, Exu te ama. Eu tenho até uma camiseta que eu comprei num site de e-commerce de Umbanda, Exu te ama. Então, a Umbanda tem negócios agora na internet, então isso é normal. Então, tá, gente. Então, grande abraço. A Guisa, desculpa aí, fala, Ed. Não, um grande abraço para todos, já terminei, pode ir. Então vamos lá, né? Para deixar uma linguagem mais rebuscada, a guisa de encerramento, quero agradecer aos meus queridos, né, Faxina, Hertz,
E aí, só para destacar uma coisa, gente, esse é o 8º programa, né, que a gente está tocando aqui, né, dentro do projeto Floresta de Livres. São 8 semanas que a gente está em quarentena, mais do que isso até, né, mas assim, as ações que a gente começou foram há 2 meses atrás. Infelizmente, provavelmente a gente vai ter que continuar com essas ações, e aí cabe uma nova reunião, né, do grupo para a gente definir o por vir, né? De qualquer modo, assim, acho que é muito importante a gente perceber que temos feito um trabalho que é bastante instigante, dá muito mais trabalho, né, Faxina, do que a gente imaginava. A gente tinha conversado isso na outra reunião, porque envolve um trabalho de pesquisa, não é só chegar aqui, sentar e falar. Todos temos experiências que são muito legais, muito produtivas, mas, ao mesmo tempo, todos os encontros, eles são calcados em informações que a gente tem que ir atrás, né? Cruza com conhecimento científico, cruza com questões metafísicas também, etc., para surgir algo que a gente espera que tenha uma boa utilidade para o nosso corpo discente, mas também para quem acessar isso depois, né? A gente pode não virar nenhuma Anitta de ser influenciador digital com milhões e milhões de audiência, mas eu acho que é importante que a gente está fazendo isso de coração, né? E é aquela velha história. A gente faz com a melhor das intenções para estimular a criticidade, né? Dos nossos alunos, principalmente, mas acaba sendo muito agradável ver os amigos, trocar as ideias, trocar figurinha, verificar que o Exu ele é o Mercúrio ou o Hermes na mitologia grega romana e daí vai. Checar essa questão também muito bonita que Faxina fez, assim, de diferenciar a questão da fé, que a fé move montanhas, talvez, e não é porque a fé, ela muitas vezes é apropriada por algumas lideranças religiosas, que ela perde o seu sentido, muito pelo contrário, ninguém deve se apropriar da fé. A fé é algo que talvez seja inerente ao ser humano, não sei, mas, de qualquer modo, eu fico muito feliz de poder ter encerrado essa primeira etapa. A gente vai ter que reiniciar uma segunda etapa, né, que fica para a semana que vem. E é isso, gente. A gente ficou quase 2 horas aqui batendo papo, né? Fiquei muito feliz de vê-los. Falamos demais. Né? Assim, afinal de contas, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Se tivesse 2 bocas, então ia ser uma longa-metragem. Além sobre isso, viu? Só lembrando, isso que o pai do Regis falava, minha primeira professora, sabe o que ela falava? Acho que para as criançadas ficar meio parada, né? Ela falava assim: atenção, levante e fale comigo. 2 olhos, 2 orelhas. Só a boca que não tem par. Quer dizer que é mais prudente ver e ouvir do que falar. É legal, é isso que você... É verdade. Gente, um prazer falar com vocês, um ótimo final de semana e tudo de bom. Gente, quem estava assistindo até agora, muito obrigado. A partir de semana que vem teremos algumas novidades que não sabemos quais são, mas serão. Exato. Abraços a todos. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau.